Então, meus amores, hoje estamos aqui com a Carol, que é a única que falta ainda ser atendida. É a última da nossa turma. Então, Carol, esquece que tá sendo gravada, Carol fica tímida, gurias. E, assim, tu já sabe que os florais podem te ajudar com tudo que a gente imagina, né? Floral, existe floral pra tudo nessa vida. E a gente já conversou algumas outras vezes, tu já tomou floral outras vezes, mas eu queria saber nesse momento de vida agora, teu momento de vida atualmente, como é que tu tá, o que tu tá priorizando pra ti, o que tu busca ajuda, o que tu gostaria de melhorar? Eu gostaria de melhorar um monte de coisa, Uhum. sempre. Isso é muito bom. Nesse momento eu acho que assim, ó, eu acho que eu preciso trabalhar em segurança. Eu me sinto insegura assim pra tudo. Eu sinto a necessidade de agradar todo mundo e aí eu não agrado nem as pessoas e nem a mim, né? Sim. Eu acho que eu tenho uma dificuldade enorme de entrega. E isso dificulta um monte os relacionamentos, né? Eu acho que eu não sei amar. E aí o que eu busco? Eu busco tanta coisa. Eu acho que eu tô numa fase que assim, que eu sou muito ansiosa, eu tenho muita coisa pra fazer. E eu acho que nada dá tempo de fazer. Parece que assim, a vida acaba amanhã e que eu tenho o mundo inteiro pra conquistar e não vai dar tempo de eu fazer tudo. Tá. E aí começa a bater o desespero. E como é que tu percebe que se manifesta essa ansiedade? Quando à noite eu sempre paro pra fazer uma reflexão, né? Aí eu sempre penso na vida e tal. Aí gera uma ansiedade aí já. Parece que eu não tenho tempo suficiente pra realizar tudo que eu vim fazer. E aí começa. E ao mesmo tempo eu acho assim, eu tenho que parar, rebobinar, voltar à minha configuração inicial e recomeçar. Tá. E quando tu fala, parece que eu não tenho tempo pra realizar tudo que eu tenho que fazer, que coisas são essas que tu imagina que sejam, competem a ti realizar e que tu precisa desse tempo pra isso? Eu tenho tanta coisa pra fazer, né? Eu tenho que aprender a amar. Ai, não sei. Eu tenho que viver, né? Eu vou chorar. Não tem problema. O privilégio de estar aqui pessoalmente aqui, eu alcanço o lenço. No virtual a gente não pode fazer isso. É que essa semana eu tô muito sensível. E aí eu acho que é isso, eu acho que eu tenho tanta coisa pra realizar, assim, eu tenho tanta coisa na minha vida pra realizar, eu tenho tantos planos pro futuro, eu tenho tanta coisa pra fazer que não dá tempo. Eu vou precisar de 2 vidas. Essa só eu não vou conseguir. Tá. E aí isso gera uma frustração, né? Porque aí eu começo a ficar desmotivada. Aí se não vai dar tempo, aí não vou me estressar, né? Vamos sentar aqui na Netflix. Porque não, já tô atrasada mesmo. Tá. Tu sabe que assim, ó. Tô terminando de anotar aqui uma coisa. Tu sabe que quando a gente se conheceu, tinham coisas bem marcantes, bem sofridas, que tu também não imaginava vencer. Verdade. Hoje é impossível comparar a Carol que eu conheci com a Carol que tá aqui na minha frente. A gente sabe que é a mesma pessoa, que é a mesma essência, que tem essa mesma base, mas é impossível comparar. É como água e óleo, não se misturam. Coisa boa, né? E eu sei que tu sabe dessa trajetória, e eu sei que tu sabe que eu te admiro por essa trajetória, que eu sei que acompanhei de perto, que não é fácil, não foi fácil as coisas que tu enfrentou, foram muitos desafios, né? E que tu foi muito guerreira, tu foi muito brava por enfrentar tudo. Eu não vou dizer enfrentar tudo sempre maravilhosamente bem, porque claro que quando os desafios são grandes, a gente, por momentos a gente cai, perde as forças, né? Mas eu acompanhei essa trajetória e eu sei que tu sabe que foi muito êxito aí. Tu
tu olha pra isso e mesmo tendo esse orgulho, tu não consegue lembrar dessa sensação de que tu tinha que não ia vencer esses desafios e que hoje tu tá aqui, isso não consegue quando tu faz essas reflexões, né, de noite, antes de dormir. Tu consegue resgatar isso de, olha, eu também achei que tinham coisas, obstáculos intransponíveis e que eu venci. É que naquela fase, quando eu tento lembrar, assim, é tudo meio que anestesiado, sabe? É como se eu não tivesse vivenciado tudo. Uhum. É como se eu tivesse em off ali, sabe? Uhum. Fui levando, e as coisas foram acontecendo, e a gente foi vencendo junto, né? Uhum. Foi caminhando junto, foi vencendo junto. Uhum. E aí é como se fosse tudo meio que um sonho, sabe? Eu realmente estava anestesiada, eu acho, naquela fase. Então, Sim. eu não consigo lembrar com tanta clareza de detalhes. Tem coisas que às vezes as pessoas comentam e digo, é sério, eu não lembro disso. Isso é um mecanismo de defesa muito importante que age quando o sofrimento é muito grande, a gente chama de embotamento afetivo. É como se tu realmente te colocasse dentro de uma bolha impedindo de sentir as coisas com intensidade, porque dói muito. É como se todo o teu corpo tivesse em carne viva. E aí quando a gente sabe, quando uma pessoa sofre queimaduras de 3º grau, tem que isolar praticamente, né? Tem que praticamente botar a pessoa dentro de uma bolha de vaselina, alguma coisa assim, pra não ter contato, porque todo contato dói. Então a gente faz isso de uma forma, no afetivo, numa forma de defesa. É assim mesmo. Só que até essa força desse mecanismo de defesa protetor foi muito intenso no teu caso, né? Não podia ser diferente, né? Tudo que eu faço tem que ser intenso. E tu reconhece que, assim, há quanto tempo a gente se conhece? Eu nem sei que dia que que ano que a gente se conheceu, mas faz bastante tempo que eu não te acompanho de perto. Tu reconhece que tu continua a terapia? Tu percebe isso? Eu acho que eu continuo buscando, mas não tenho acompanhamento e tal, não vejo como terapia. Mas eu acho que eu tô sempre buscando, eu consigo perceber coisas que antes eu não percebia. E aceitar, tipo, eu sempre me auto-sabotei, mas eu não aceitava que eu fazia isso. Não, rapaz, imagina, eu não faço isso. Hoje eu tenho clareza de que, sim, eu me auto-saboto todos os dias. E quando eu digo assim, tu continua a terapia, é porque tu continua... Eu não tô ali de perto pra te cutucar, né? Ó, vamos, acerta o passo aqui, acerta o passo, ó, tem buraco ali, vamos acertar esse passo. Não, e tu segue no teu ritmo, tu segue evoluindo, porque tem coisas que eu acompanho da tua história, assim, de longe, um pouquinho, né, nas redes sociais, esses contatos menores, menos frequentes, assim, que a gente tem, e eu sei que tu continua crescendo, então eu vejo que tu continua aproveitando aquilo que a gente plantou lá atrás. Tu percebe isso? Ou não? Às vezes sim, outras vezes não. Eu consigo entender que eu evoluí em algumas coisas, mas em outras eu ainda me percebo igual. Engatinhando, assim, com certa dificuldade, sabe, para algumas coisas. Eu ainda acho que eu faço mal para as pessoas, eu ainda acho que as coisas não acontecem da forma que deveriam, sei lá. Que mal tu faz para as pessoas? Não sei. Eu ainda tenho essa sensação de que eu me aproximo das pessoas e fujo das pessoas ao mesmo tempo. Porque eu acho que eu tenho... Acho que eu tenho medos. Eu acho que eu sou antissocial, não sei. Eu tenho a sensação sempre de que eu vou prejudicar as pessoas de alguma forma, ou que vou... Ai, não sei explicar. Quando tu disse assim, eu preciso aprender a amar e eu preciso viver, o que tu tá deixando de viver? Eu acho que de tanto me auto-sabotar, eu não me permito amar. E aí eu não vivo isso, né? Eu espanto as criaturas. Você tá falando só de relacionamentos afetivos ou de familiares também? Familiares também. E aí eu acabo sempre achando que a função dos meus relacionamentos afetivos e de todas o restante da minha vida não dar certo é porque eu não consigo superar essa coisa com a minha mãe, eu não consigo resolver isso com ela. Mas a tua mãe é uma das pessoas que uma vez eu te disse
Tu não precisa amar, tu precisa Mas eu honrar. amo. E tu me disse exatamente isso, mas tu ama. Eu amo, só que eu matei ela dentro de mim. Uhum. Hoje minha irmã me ligou Uhum. e disse, tô tentando falar com a tua mãe, não sei o quê, porque a gente diz a tua mãe, nunca é a minha. E aí eu disse, tua mãe me mandou mensagem, mas ela tem me mandado mensagem, mas eu só visualizo, eu nunca respondo. Uhum. E aí eu disse, ela tá bem, porque tá viva, né? Eu disse pra ela, porque visualizou e me mandou mensagem. E aí ela disse, a gente precisa conversar, a mãe tá muito doente. Eu não quero conversar, eu não quero saber. Uhum. É horrível dizer isso, mas eu já matei ela. Uhum. Eu não quero saber. Isso é cruel. Não acho cruel, Carol. Conhecendo a tua história, isso é um mecanismo de defesa muito importante. Tu tá te protegendo e também até protegendo ela também. Mas é cruel, né? Não deixa de ser. Porque ao mesmo tempo que eu não consigo, eu fico pensando que a mãe tá velha. Que daqui a pouco vai desencarnar. Uhum. E que eu não quero mais viver com ela. Acho que tem aí um sentimento de culpa, né? Por não conseguir ter essa... Tem essa escolha, mas não te aceita, não aceita essa escolha, né? Porque quando tu diz que tu te sente cruel... Eu gostaria que fosse diferente, mas eu conviver com ela vai ser dar o direito de ela me punir de novo, de me machucar de novo. Então eu me permiti que eu não preciso conviver. Uhum. E foi realmente isso. Eu acho que eu matei ela mentalmente dentro de mim. E tipo, se alguém me ligar e disser assim, ela morreu, tá bem? Porque ela já morreu, entendeu? Uhum. Eu já chorei por isso, já. Eu lembro que no dia a minha irmã me ligou e eu chorei muito, muito, muito. E aí a minha irmã ficou super preocupada porque ela disse, eu nunca te vi chorar na vida. Uhum. Nem quando tu perdeu um filho eu te vi chorar. Uhum. É a primeira vez que eu te vi chorar. Uhum. E aí ela ficou muito preocupada em relação a isso. E eu acho que foi naquele dia que eu realmente matei a mãe. Eu estava chorando a morte dela, literalmente. Uhum. E o que tinha acontecido pra tu estar chorando naquele dia? Eu tinha desistido de ter, porque foi um dia que a mãe ficou de ir no meu aniversário, não apareceu. Aí eu tive que implorar para ela me encontrar no centro, para tomar um café comigo, para conversar comigo. Foi uma dificuldade enorme. Lá no final das contas ela aceitou. E eu disse, mãe, agora no Dia das Mães vamos fazer alguma coisa, todo mundo junto, não sei o que mais. Essa é a última chance que eu te dou. Isso foi no aniversário desse ano, né? Sim. E aí ela me disse assim, não, é certo, claro que eu vou. Eu digo, mãe, se tu não for, tu morreu. Eu não vou nem no teu velório, tu morreu de verdade. E ela disse assim, não, mas eu vou, é certo, pode contar comigo. E aí chegou no Dia das Mães, a gente fez tudo pra esperar a mãe, pra comemorar. E a mãe sequer ligou pra avisar que não ia. E eu fiquei muito chateada com aquilo. Eu já tinha avisado, já tinha pedido, já tinha implorado. Uhum. E aí desde então eu nunca mais respondi mensagem, nunca mais atendi ligação. Ela não liga, né? Uhum. Mas eu só visualizo quando ela mandou alguma coisa, não excluí de redes sociais, não tenho contato. Aí as pessoas ficaram criticando porque eu não atendia ela, que não sei o que, excluí todo mundo, a família inteira. Uhum. Acho que é importante trabalhar o perdão também, né? O perdão geral, te perdoar por essa escolha, perdoar tua mãe por todas essas punições, a mãe interna, né? Porque mesmo quando a mãe da gente não tá viva, a gente continua com uma relação. Mas eu não com acho essa mãe. que ela tenha me feito alguma coisa que eu tenha que perdoar, sabe? Eu acho que ela não me fez nada, assim.
Quando tu disse eu evito conviver com ela pra não permitir que ela continue me punindo. Porque conviver com a mãe é uma relação difícil, né? Uhum. E aí, como ela sempre diz assim, não, eu sou a melhor pessoa do mundo, Uhum. ela não consegue enxergar nada, eu acho que. Uhum. Ai, deu, né? Uhum. É cansativo tu ficar sempre, ai, mãe, olha, né? Olha pra trás e tal. Não, eu tava certa, então tava certa, né? Só que eu vou ficar espremendo pedra pra ver se sai água. Sim. E que referência de mãe tu tem? Tu é uma mãe maravilhosa e tu foi uma mãe muito guerreira na perda do Pedro, né? Eu não me acho uma mãe maravilhosa, tenho problemas sérios com o Nicolas. Uhum. E eu morro de medo que depois, mais adiante, ele me trate da mesma forma que eu faço com a mãe, que ele me mate mentalmente. Mas que eu vou entender perfeitamente. Mas que referência eu tenho de mãe? Eu tive mães ao longo da vida, né? Entender perfeitamente porque tu não faz nada para o Nicolas te matar, nem mentalmente. Ai, vai saber, né? Porque eu acho que algumas atitudes eu tenho muito parecidas com a minha mãe, assim. Aí quando eu percebo que eu tenho essas atitudes, isso me incomoda. Que tipo? Tipo, assim, às vezes eu chego em casa cheio de coisa pra fazer e tal. E aí o Nicolas quer contar umas coisas, quer planejar algumas coisas. E aí, às vezes, meio sem querer, eu acabo com o sonho dele. Uhum. Tipo, eu fico, eu quero que ele tenha uma noção de realidade, né? Só que eu jogo um balde em cima da criança, coitada. Uhum. Aí eu acho que nessas horas eu vejo a minha mãe, assim. Uhum. E o que mais tu acha que tu faz com o Nicolas que não... O Nicolas é muito carente, né? Ele é grudento. E eu não sei amar, eu não sei fazer carinho. Uhum. Então, isso gera uma certa dificuldade, assim, porque ele fica se esfregando na gente, deitando a cabeça que nem bicho. Uhum. Tá, eu digo pra ele, deu. Uhum. Então, isso também eu acho que tem uma coisa de não era nem aí. Uhum. Mas eu acho que é isso, assim. E de quem tu recebeu carinho, Carol, na tua vida? A gente não pode achar que não recebeu, né? A gente tem que ser grata porque ao longo da vida eu tive amigos, eu tive pessoas que me receberam sempre com muito carinho. Então eu acho que eu recebi sim. Talvez não o tanto que eu necessitava, mas talvez isso seja um problema meu. Eu preciso mais do que eu recebi. Tipo Nicolas. Tipo Nicolas. E aí talvez seja isso, talvez eu crie expectativa em cima de carinho, talvez eu imagine carinho de uma forma que não é. Uhum. E aquela amiga, como é que é o nome dela? A Olga. É. A Olga tá bem, eu converso com ela de vez em quando. Ela é uma referência de mãe pra ti, né? Ela é a minha mãe, que eu nunca tive. Uhum. Mas eu acabei, a gente quase não se vê. Acho que eu vi a Olga no início do ano, que ela esteve lá em casa. Uhum. Porque eu só tenho final de semana, e final de semana a Olga trabalha. Ela trabalha, final de semana ela passeia. Uhum. E durante a semana eu trabalho. Uhum. E aí acaba que a gente não se vê, a gente se fala, assim, uma vez por mês a gente se fala. Vamos marcar de se encontrar e tal, mas acaba não rolando. Uhum. E eu fugi da Olga por muito tempo também, né? Por quê? Não sei. Talvez por achar que eu ficasse muito dependente dela, ou talvez por achar que não era justo com ela, talvez por medo, sei lá. Talvez por sabotagem, mas fugi. Num determinado momento, até eu acho que tu te sentiu dependente dela e ela fez um papel muito importante aí, até de mãe mesmo, né? Mas essa fuga também tem um quê de liberdade, né? De tu poder saber que certas coisas tu consegue andar sozinha. Eu sempre acho que eu consigo. Não é que eu acho que eu seja autossuficiente, claro que não. Uhum. Mas eu tenho mania de fazer tudo sozinha, né? E ao mesmo tempo isso me incomoda. Uhum. Porque esses dias eu fui assinar os papéis do apartamento. E aí todo mundo tinha alguém lá, né? Eu tava lá sozinha. E aí eu comecei a lembrar que quando eu entrei pra faculdade eu estava sozinha.
todas as coisas importantes que eu fui fazer, eu estava sozinha. Uhum. Aí eu saí de lá bem chateada, assim, bem decepcionada. Uhum. E afetivamente, assim, como é que tá o teu coração agora? Despedaçado. Por quê? Terminou? Terminei terça-feira, né? Não sei se a gente tinha um relacionamento, né? A gente tinha um relacionamento meio esquisito, no meu ponto de vista. E aí eu acho que eu fiquei cansada disso. E aí eu comecei a me envolver de verdade. E é incrível, porque assim, ó, eu sempre, quando tinha alguém, eu nunca tive vontade de aparecer na rua, de sair de mão dada, nunca quis fazer essas coisas, assim, que as outras pessoas soubessem. Eu sempre quis esconder o relacionamento. E dessa vez não. Dessa vez a briga foi exatamente o que eu queria que todo mundo soubesse. Eu queria fazer exatamente essas coisas, sair de mão dada, fazer... E aí o fato de eu não conhecer a família, Ai, eu cansei. E aí eu enchi o pé na jaca. E aí, tipo, a gente decidiu que tá. Então, se não tá bom, né? A gente termina e tal. E a gente não se falou mais, mas eu fiquei mal. Porque eu digo que fiquei mal por 2 horas, né? Depois passou. Mas aí, assim, agora tá chegando no final de semana. Geralmente na sexta ele vinha, depois ficava no final de semana. Aí eu acho que agora tá começando a ficar, a cair a ficha, sabe? Aí incomoda um pouquinho. E por que essa história de não conhecer família? Eu não sei. A única coisa que eu consegui entender é que ele tinha vergonha porque eu era mais nova. Eu acho que é isso, porque eu tentei argumentar várias coisas e nada, sabe? Aí eu disse, mas eu tá, é por causa da minha idade. Ele sabe que eu sempre tive problema em relação a isso. Mas por que começou então, né? Aí eu fiquei muito de cara. Que idade ele tem? 52. Não é tanta diferença assim, né? Tu tá com que idade? 37. Mas, no fundo, eu acho que não era isso. Eu acho que ele não gostava o suficiente, ou tinha medo o suficiente, porque ele também tem problemas de relacionamento. E aí tava gerando uma coisa que muito mais me incomodava do que me deixava feliz. Com quem ele mora? Sozinho. Eu lembro que no início tu tinha uma desconfiança, assim, né, dessa questão de não conhecer a família, tu desconfiava disso, né? Tinha esse, acho que, não sei se chegou a ter medo de... Porque... Isso gera uma insegurança muito grande, né? Porque aí, tipo assim, a gente nunca fazia nada junto. Aí ele insistiu que a gente fosse namorado, que queria que a gente tivesse um relacionamento de verdade. E eu fugindo como sempre. Aí até que tá, vamos ser namorado. Durou 3 dias o tal do namoro, porque ele fez aniversário. E eu não fui no tal do aniversário. E aí fiquei muito brava com isso. E aí agora eu argumentei com ele, tá, mas que tipo de relacionamento é esse que nas datas comemorativas as pessoas não podem ficar junto? Aí ele disse, mas eu não dou bola pra essas convenções. Eu não dou bola pra essas convenções, não sei o que. Daqui a pouco aparece no Facebook comemorando até o dia da árvore com alguém, né? Não dá bola comigo, né? É mesmo? Não, eu que tô dizendo. Tá. Tá, e por que tu não foi? Ele disse pra tu não ir? Não, assim, ó, ele foi pro meio, ele mora no cassino e aí ele foi comemorar em Erval na casa do irmão com a mãe dele. Tipo... Aí ele me disse, quando eu cobrei dele, mas tu ia trabalhar. Tu perguntou se eu ia trabalhar? Tu ao menos perguntou se eu queria ir? Mas é que essas datas eu costumo passar com a minha mãe. Aí no meu aniversário eu também não passei com ele. E aí vai chegar, nenhuma data a gente vai passar junto. Por que tu não passou teu aniversário com ele? Porque uns dias antes gerou um estresse, não sei pelo quê. E ele se isolava, assim, e eu respeitava, também me isolava, não ia estar puxando o assunto. Aí eu não sei se ele chegava a fazer assim, meio que, sabe, programadamente, vem uma data especial aí, vou, ou não. Mas a gente nunca comemorou nada junto. E aí passou 1 ano e meio nessa função, né?
Aí eu cansei, assim, não que eu não goste dele, Uhum. porque é tão engraçado que eu acho que eu sonhei com ele antes, né? Eu sonhei com esse relacionamento antes de conhecer ele. Uhum. E eu tinha a convicção de que era ele a pessoa que eu sempre esperei. Uhum. Mas aí também eu entendo que a gente pode mudar as coisas, né? Não deu, não deu. Como é que eram esses sonhos? Assim, ó, seria ele, antes de conhecer, antes de começar a ter qualquer coisa com ele, eu nem tinha intimidade com ele, eu via ele assim, muito de passada, assim, Uhum. né? E aí eu sonhei que, olha, vai acontecer, tu vai achar a pessoa e tal. E aí naquela semana ele se aproximou, a gente começou a conviver, e a gente foi ter alguma coisa meses depois, mas eu já sabia que era ele. Uhum. Quando ele se aproximou, assim, num belo dia do nada, assim, deu um estalo, é esse! Uhum. E aí ficou aquela coisa, né? Daqui a pouco eu tava só fantasiando na minha cabeça também, vai saber, né? Acho que a tua intuição falou, mas o é ele não necessariamente seja ele pra sempre, né? É alguma coisa que vocês tinham que aprender. Tipo, é ele que vem agora, né? É ele que vem te ensinar algo. Mas era ele que eu tava esperando. Tá, mas chegou e tá te ensinando Mas algumas aí a coisas. gente não viveu, né? 1 ano e meio. Mas não foi viver um relacionamento. A gente vivia qualquer coisa, isso não era um relacionamento. Uhum. Tá, e tu desconfiava no início, eu não lembro bem, se ele tinha outra pessoa. Eu achava que ele gostava de alguém, né? Por causa que vai me esconder tanto, né? Sim. Mas aí o tempo foi passando, as coisas. Não sei o que que era. De repente ele gosta realmente de alguém, de repente ele tem 50 mil contatinhos e não quer perder nenhum, sabe? Uhum. Ele garante que não é isso, mas vai saber, né? Uhum. Não dá pra acreditar. E é essa coisa de. Ai, não, a gente tá se conhecendo. Sempre tem uma desculpa, sabe? Uhum. Ai, me gera uma insegurança horrorosa, uma ansiedade horrorosa. Ai, não quero mais. Tá, por que não dá pra acreditar? Às vezes dá pra acreditar, mas tu é desconfiada, né? Demais. Então tu te certificou de algumas coisas pra perceber se realmente tinha um interesse mútuo aí ou não, se ele se doava pra isso ou não, né? Não, eu acho até que assim, ó, ele fazia umas coisas que eu percebia que era tudo pra poder ficar perto, sabe? Uhum. Ele se abalava lá do cassino até aqui. Uhum. Às vezes tarde da noite, eu solto tarde, aquela coisa toda. Aí ele vinha na sexta, ia embora no sábado, voltava no sábado de noite, às vezes vinha 2, 3 vezes ao dia só pra poder estar comigo. Às vezes Uhum. ele ia embora depois do almoço e voltava à noite. Uhum. Eu valorizava essas coisas. Mas era um estar comigo, mas não era fazer algo comigo. Uhum. Ninguém sabia. Como é que a família dele nunca ouviu falar meu nome? Uhum. O que tem de errado nisso, né? Uhum. Aí eu acho que essas coisas começaram a incomodar. E aí eu comecei a cobrar sempre a mesma coisa. E aí, às vezes, assim, eu acordava numa ansiedade horrorosa e ia lá e dava uma cacetada em relação a isso. E aí, claro, a criatura também não gosta de cobrança, né? Ah, mas sempre a gente cobra a mesma coisa, sempre, porque tu nunca resolve a mesma coisa. Quando não resolver, eu vou continuar cobrando, isso que me incomoda. Uhum. E aí, né, a gente resolveu terminar. E desde então a gente não se falou mais. E vocês já tinham terminado, sim? Assim, não, a gente já tinha, assim, tá, então tá. E ficava uns 3 dias assim, só no bom dia, boa noite, mais nada. Só que agora não, a gente falou, a gente sentou, conversou, olhando um no olho do outro. Uhum. E não tem mais bom dia, não tem mais boa noite, não tem mais coisa nenhuma. Uhum. Aí então quer dizer que a coisa. Acho importante colocar a floral para merecimento, para tu te sentir merecedora de ter uma relação completa, para confiança também, porque essa dificuldade de confiar, né? Teve alguns relacionamentos passados que foram conturbados para ti, né? Que geraram algumas feridas, vamos dizer assim, algumas mágoas. E eu sei que tu luta para superar isso, então pra realmente tu te sentir merecedora de um relacionamento inteiro, né? Realmente eu acho que ele era uma pessoa muito, como é que eu vou te explicar? Muito importante pra ti, ele teve um papel importante, tá?
Acho que ele te ajudou a enfrentar certas coisas, até mesmo essa questão de desconfiança, né? Acho que ser alguém na vida dele que ele fazia questão de escolher, mas que igual permaneceu na vida dele, que ele se doou, indo e vindo, ficando na estrada e tal, foi algo importante pra tu perceber que mesmo escanteada, vamos pensar assim, porque não era o que tu queria, mas que tu aprendeu a lidar com isso, porque de certa forma tu confiou nele, né? Tanto que me doei, né? Me entreguei, confiei na palavra dele de tu tem que te entregar, trouxa, toma. Pois é, e o que ele diz com relação a isso? Ah, tu tem que te entregar, mas e aí? Aí ele disse assim, mas eu insisti, tu só me deu fora. Tá, mas e aí, agora eu me entreguei, né? Eu também não era assim. E ele se desenvolvido também? Eu acho que no começo, assim, eu acho que ele queria muito. Depois de tanto eu me auto-sabotar e tal, eu acho que ele também ficou com medo, né? De se machucar. Eu acho que isso contribuiu. Eu acho que no fundo ele fez o que eu sempre fiz, né? Não apresenta pra ninguém, ninguém sabe, ninguém viu. Porque se não der certo, ninguém vai te cobrar nada mesmo, né? E eu acho que ele fez esse papel. Às vezes eu até acho que é meio que um castigo, assim, né? Pai, fiz isso tantas vezes. Meio cavalo, como dizem. É. E o Nicolas, conheceu ele? Conheceu, sim, ele frequentava lá em casa e tal, que é uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer, né? Mas ele acabou indo e o Nicolas adorava ele. Um dia, no aniversário do Nicolas, ele veio. No meu não, mas no do Nicolas ele veio. E aí tava os amiguinhos do Nicolas lá e o Nicolas, esse é meu padrasto. E eu comecei a rir porque eu não sabia o que fazer. Eu comecei a rir sem parar. E aí ficou aquele silêncio, todo mundo. Eu não sabia o que fazer. Aí depois eu disse pro Nicolas, de onde tu tirou que ele é teu padrasto? Ué, mas ele é meu padrasto? Não, não é. Ele é meu amigo. Então... Aí eu acho que piorou. Claro, com certeza. Né? Fazer o quê? Era padrasto. E o Nicolas ficava numa cidade, o Gerson veio, não sei o quê. E o Gerson, como é que reagiu quando ele disse que era padrasto? Deu risada também, porque eu comecei a rir e ele riu também, eu não sei. E depois ele achou super normal, assim, ele disse, foi super espontâneo e tal. Acho que no fundo ele até curtiu, assim, né? Mas eu já cortei de antemão. Tem sequela dos teus relacionamentos passados, Carol? Acho que sempre fica, né? As pessoas sempre... Eu sempre fui traída, então eu acho que essa desconfiança vem daí, né? Essa insegurança. Eu não sou uma pessoa que me considero ciumenta, assim. Mas às vezes eu acho que eu imagino umas coisas e eu fico... sabe? Gato, como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria? Aí eu fico meio receosa, assim. E aí eu sou meio impulsiva às vezes. Só que dessa vez eu não falava, eu ficava bem quieta, só esperando. Das outras vezes eu acho que eu atropelava. Agora não, vamos esperar, vamos ver se realmente é. Eu nunca descobri nada dele, assim, nunca peguei nada que me fizesse desconfiar de alguma coisa. Mas, né? Eu lembro que quando a gente conversou a última vez, acho que era início de relacionamento, né? E eu falei assim pra ti, que eu sempre oriento que confia até que te prove o contrário, não é desconfia até que te prove o contrário. Né? A gente, embora saiba dessa situação de sucessivas traições, não é justo julgá-lo pelos... Mas aí é que tá, em qualquer tipo de relação, eu sempre confio nas pessoas até me decepcionarem. Mas quando é uma relação assim, afetiva, amorosa, eu desconfio primeiro. Eu não consigo, eu primeiro desconfio e depois que me prove, aí eu confio. É engraçado, né? Porque tu já foi traída várias vezes, não? Mas eu também tenho a ideia de que as pessoas são diferentes, de que nem todo mundo é igual. Conscientemente, né, Carol? Mas o subconsciente é muito mais fundo, né? Muito. Ele fala Tu muito sabe mais. disso. E daquelas situações passadas, assim,
de vida, né? Que eu digo de um geral. O medo de perder o Nicolas, a tua autopunição severa contigo, como é que tá tudo aquilo, assim? Como é que ficou essa superação, as vivências que tu teve em regressão, né? Sim, a minha autopunição eu acho que assim, não tenho mais, né? Graças a Deus, a regressão me ajudou nisso, eu não tenho mais. Mas eu não tenho mais porque toda vez que eu pensei, eu já não penso mais com tanta frequência também, não tenho mais essa coisa constante que nem eu tinha antigamente. Mas toda vez que eu penso, eu lembro da regressão. Então, né, perde, desanima ali mesmo, graças a Deus. Mas, de certa forma, a gente acaba se punindo, né? Quando eu me auto-saboto, de alguma forma, Sim. eu tô me punindo, né? Mas é bem melhor, bem mais leve do que antes. Medo de perder o Nicolas, assim, eu não tenho, assim, embora eu diga que vai morar com o pai às vezes, né? Mas como eu sei que o pai não vai levar, então pra mim é tranquilo, assim. Eu até digo, eu vou te mandar morar com teu pai, porque eu quero ficar sozinha. E essa história que a gente tava falando, por exemplo, de tu não deixar o Nicolas ir pegar a carteira de trabalho dele e tal, se, né, sair sozinho e ir ao centro, como é que tá pra ti isso? Isso pra mim é difícil, porque ao mesmo tempo que eu acho que ele tem que ser independente, eu acho que ele não tem maturidade pra isso. O Nicolas era muito maduro e de um tempo pra cá ele regrediu, assim, ele parece uma criança de 5 anos, ele faz umas coisas assim absurdas, que nem uma criança de 5 anos faria. E aí às vezes eu digo pra ele, tá, mas o que tá acontecendo? Ficou retardado? Umas coisas assim, porque é um absurdo. E aí gera toda aquela insegurança, a cidade é violenta, vão ver esse guri dando sopa na rua, boca aberta, vão roubar ele, vão machucar, vão bater, sei lá. E o trauma que ele vai passar, né? Eu acho que é uma coisa de autoproteção mesmo. Embora ele ande lá na rua, ele conheça o bairro inteiro, mas é diferente, né? Sim. Mas assim, ó, uma coisa importante de lembrar, realmente ele foi muito maduro pra idade, né? Num momento que tu precisou. E fez toda a diferença, né? Pra ti, pra vocês. E agora ele tá realmente tirando o atraso. Tá tirando o atraso da infância. E não é que ele não seja maduro, que ele não seja esperto quando ele precisar. Mas ele tá se permitindo e é importante pra ele. E também é importante pra ti resgatar esse papel de mãe da criança, né? Que tu lamentava não estar tão presente como tu gostaria naqueles momentos. Sim. Mas as tristezas, a angústia nunca mais voltou com aquela intensidade, né? Não. Tu não voltou, desde antes até o Pedro te deu alta e tu não voltou mais pra Não. medicação. Nunca mais tomei nada de medicação. Já não gostava de tomar mesmo. Já era uma dificuldade horrorosa tomar remédio. Tanto que eu acho que eu tomei tudo que era remédio que tinha. Mas nunca mais tomei e não sinto necessidade, assim, não acho que eu precise, assim. Eu acho que a meditação me ajuda muito. Acho que eu consigo lidar, assim, com outros meios, sabe? Com as minhas ansiedades. Tu tem meditado todos os dias? Ou não? Eu tento. Só que às vezes o que acontece? Eu boto lá no YouTube aquelas meditaçãozinhas. Começa assim, concentra no pé. Já dormi. Ai, mas que bom, Mas porque aí, na verdade pra sabe o ti. que acontece? Acabou a meditação, eu acordei. Eu não estava ouvindo, porque eu dormi. Mas assim, eu acordei, eu olho, tá acabando, assim, sabe? Eu só durmo durante a meditação. Aí eu acho que é sacanagem. Às vezes eu acordo e perco o sono. Desperto, assim. Aí eu boto. Essa noite aconteceu bem isso. Terminou, eu acordei e fiquei desperta, assim. Aí eu lembrei que tinha um sorvete na geladeira que eu queria comer. Só que o sorvete fazia 15 dias, não tinha mais, lógico, né? Nicola já tinha devorado. Aí eu meio que queria acordar ele pra resmungar por causa do sorvete. Mas não. Aí eu digo, tá, vou botar a meditação agora. Eu vou meditar, né? Já que eu tô tão acordada. Não vou dormir de novo. Tá, o Nicolas ainda dorme contigo? Não, o Nicolas tá dormindo essa semana porque ele diz que tá com frio, porque usa o lençol elétrico. E aí ele acaba vindo e eu deixo. Aí ontem ele ainda me disse, essa semana tu ainda não me correu da tua cama.
É assim, ó, Carol. Pra abrir espaço para um relacionamento amoroso, tu tem que abrir espaço no teu coração e no teu espaço físico, né? E a tua cama, com certeza, tem que ficar vaga para um relacionamento amoroso, não para um dormia filho. mais comigo há muito tempo, assim, raramente, às vezes ele vem com o travesseiro embaixo do braço, ai, vou dormir aqui. Uhum. Mas essa semana eu não sei se ele acha que é porque eu tô precisando, Sim, sabe? sim, eu acho que sim. E aí eu fui deixando, porque na terça-feira ele fez, vou fazer um brigadeiro pra ti, vai te deitar. Que Fez um amor, brigadeiro, coisa deitou querida. comigo pra gente ver Netflix e comer brigadeiro. Criança de 5 anos não faz brigadeiro e nem se dá conta que a mãe precisa de um mimo, tá? Ó, ele eu amo ele, sabe tem que... umas coisas maravilhosas mesmo. Com certeza. Outra coisa que eu ia te perguntar... esqueci. Você tava falando e eu não quis te interromper. E eu falo sem parar, né? Não, é que eu quis te deixar concluir e eu me perdi. Do espaço da cama. Tá, não, eu perguntei justamente isso pra interferir na questão do relacionamento, né? Não, e as angústias, tá, tu não tem mais, o que era raciocínio? Fugiu. Fugiu, não era importante. Tanto quanto eu imaginava. Olha só, então vou dar uma revisada aqui. Insegurança de uma forma geral, necessidade de agradar os outros, né? E não agrada, tu disse, eu não agrado nem os outros, nem a mim mesmo. Porque, né, não tem como, e aí tu acaba fazendo. Depois eu deito e fico pensando, não acredito que eu falei isso, que eu fiz isso, que, sabe? E aí eu vi que não era, nem era uma coisa, uma atitude que eu tomaria. É de agradar o outro, de satisfazer a outra pessoa. Já lembrei. Tu ainda tem aquela coisa de ninguém pode te ver dormir? Tu sabe que isso, eu ainda tenho essa dificuldade de dormir em geral, né? Dormir pra mim é uma coisa muito difícil, é uma coisa quase dolorida. O dormir me incomoda muito, e não é porque eu acho que eu vou perder tempo, eu adoro uma cama, eu adoro dormir durante o dia. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de dormir, porque dormir é entrega e tal. Eu ainda observo as pessoas dormir. Mas eu tava comentando com a minha irmã esses dias que ela deitou e aí ela tá falando e ela dorme, que nem o Nicolas, né? E ela disse, mas ela levantou e tal, e eu percebi, mas segui dormindo. Ela disse, tu dormiu bem, né? Eu digo assim, pois é, ultimamente eu tenho dormido tão bem. Com o Gerson eu durmo assim, que é uma beleza. Ele deita e eu durmo. Esqueço que ele tá ali, durmo assim, ó, é entrega total, eu durmo mesmo. E com a minha irmã agora é a mesma coisa. Esses dias eu ainda virei e abracei ela. Aí depois me dei de conta, é minha irmã que tá aqui. Mas era um abraço assim, normal, não era nada demais. Mas eu fiquei pensando assim, que é entrega, né? São duas pessoas que talvez eu confie e tal. E aí eu consigo dormir, que é uma beleza. E é exatamente isso, o que te passa segurança. Porque o não dormir de noite, porque de dia tudo bem. Não, de noite, durante o dia, assim, enxerguei sol, o sono, meu problema é com o sol. O não dormir de noite, o não permitir que alguém te veja dormindo, é só quando a gente confia só com quem a gente confia que a gente se permite dormir. Pode ser. Porque realmente, assim, eu durmo de apagar, de nem lembrar que da noite já acabou, já tá na hora de acordar. Só que a gente tem que ter uma chavezinha pra ligar, assim, ó. E eu até vou te dizer que eu também tenho um pouco disso, tá? Assim, da questão da segurança pra dormir. É bem diferente pra mim também. Sempre foi uma coisa assim de não é... Eu não durmo em qualquer lugar, eu não durmo com as pessoas me olhando. E eu tenho com o Renato uma coisa de confiança também, que às vezes eu dizia, quando eu queria dormir final de semana, assim, depois do almoço, alguma coisa, quando eu tinha final de semana aqui em casa, eu dizia pra ele, bota a perna aqui só pra dormir, tipo, eu precisar. Mas assim, tu tem que... Eu faço isso com o Nicolas, eu tenho que estar sempre sentindo, quando ele dorme comigo, eu sempre tenho que estar sentindo. Mas tu tem que desenvolver um dispositivo teu de segurança contigo mesmo, de dormir. Talvez não seja a mesma coisa, mas assim, que seja um travesseiro, que tu coloque, que sinta, né, o encostar, que seja a meditação para iniciar o sono. Uma coisa que eu gosto bastante de passar com essa coisa do sono é porque assim, tu fica pensando 1000 coisas, né, antes de dormir. A conexão de 4 etapas.
Eu faço. Né? Que às vezes a gente começa, as pessoas que têm esse problema começam e não terminam, dormem. Por quê? E aí é ótimo pra isso também. Eu sempre digo que é importante fazer um horário do dia acordada, porque ela é maravilhosa, mas que tu faça quando tu acordar. Acorda no meio da noite e faz e que tu vai dormir. Porque... Essas meditações, elas funcionam por um tempo comigo. E aí eu sou obrigada a substituir porque aquela já... Mas aí tá, tu fazer, não ligar um dispositivo, não é botar o fone. Eu fazer assim, a mente vai pra outro, eu começo assim bem concentrada e tento, daqui a pouco eu tô pensando numa outra coisa. Aí eu me lembro, é que nem oração antes de dormir, eu me lembro, desculpa, eu vou voltar a orar agora. Aí daqui a pouco eu já tô fazendo, lembrei que eu tava orando. Aí eu dizia, não consigo. Então se tiver alguma coisa ali me guiando, eu fico concentrada naquilo e vai. Agora sozinha eu me desvirtuo. E durante o dia tu dorme com a janela aberta, com claridade e tá tudo bem? Durmo com sol, com o vizinho gritando, com o cachorro latindo, carro passando, nada disso me incomoda, mas eu durmo assim, de ferrar, não vejo nada. Não me incomoda, assim, se tiver uma banda tocando, eu vou dormir igual. Tá, faz assim, ó, quando tu for dormir durante o dia, usa máscara ou bota qualquer coisa nos olhos, te acostuma a dormir no escuro. Primeiro que tu relaxa muito mais, porque a gente secreta hormônios, né, da melatonina com a claridade, e segundo que tu vai te acostumar que o escuro não é tão... Mas aí é que tá, não tenho medo do escuro. Eu levanto, ando pela casa no escuro, mas normalmente. Inconscientemente tem alguma coisa do escuro que te deixa desconfortável, que te deixa insegura. Eu sempre acho que o sol é que me faz dormir, porque o sol me aquece, sabe? Eu tenho a sensação que eu tô sendo abraçada pelo sol, assim. E aí, durmo mesmo. E à noite não tem sol, né? Aí ninguém abraça. Tem, né? Mas a gente não enxerga ele que ele foi dormir. Tá. Então, assim, essa questão da dificuldade da entrega, do saber amar, da ansiedade, né? Planos pro futuro, não tenho tempo pra fazer tudo que eu quero realizar. E cada dia eu quero uma coisa. Isso é importante. Agora eu voltei a fazer meu TCC porque eu quero fazer uma outra graduação ano que vem. Só que nesse meio tempo eu quero fazer uns cursos de manicure, de depilação, porque eu quero parar de fazer o que eu faço, né? Eu quero parar de fazer faxina, eu acho que é um ciclo que já deu, eu preciso fechar. O universo já mostrou isso de diversas formas. Eu continuo insistindo, para, e eu continuo teimando, porque eu preciso viver. Mas eu acho que é um ciclo que eu quero fechar, só que eu tenho que me programar pra isso, né? Não posso sair, não vou mais atender ninguém, pronto. Sim. A desmotivação, então, e sempre achar que tá atrasada. A questão do embotamento afetivo e autossabotagem. Certamente vai ter essência flor para relação com mãe, né? Tua relação com a tua mãe é complicada. Vai ter essência de perdão, porque auto-perdão, perdão com todas as traições da vida, não só da tua mãe, agora tô falando, mas da vida, né? Essência para trauma, pela perda do Pedro, né? Por todos os outros traumas da infância. Culpa, solidão, merecimento, dificuldade de confiar. Nossa, eu começo a ver tudo, dificuldade disso, daquilo. Nossa, que pessoa difícil. Não. Aí meu Deus, quando sou eu? Não mesmo, não é. Somos todos, eu sempre digo, a gente tem sempre muita coisa para melhorar. Mas, de novo, vou ter que te lembrar várias vezes isso ao longo da vida, eu acho. Tu continua crescendo, tu continua de alguma forma aproveitando o que a gente plantou lá atrás, tu continua evoluindo. E lembra a Carol que eu conheci, acho que umas 20 encarnações futuras tu não imaginava resolver o que tu resolveu aqui. De verdade. Aliás, tivemos prova disso na tua regressão, que foi algo que se repetiu por muitas vezes. Sim. Então agora se Não, a encerrou. regressão eu acho que foi assim, um divisor de águas na minha vida. Eu tenho assim um amor pela regressão que é fora do comum, né?
Sempre que alguém fala, eu digo, mas é muito bom, né? Eu quero contar a história. Aí eu lembro que eu tô falando de mim, aí eu digo, não, mas também não é assim, né? Eu sempre acabo falando mais do que eu devia, como sempre. Não, eu acho que assim, tu até pode falar do benefício e tal, mas eu sempre falo, né, para os pacientes que fazem regressão, ninguém precisa contar a regressão, só se tu sentir à vontade. Mas eu acabo sempre contando, porque eu quero contar lá o meu presente da regressão, né, que não tem como explicar isso, porque senão parece que a pessoa não acredita na regressão, né. E aí, como eu também não acreditava, e eu precisei disso pra acreditar, eu digo, gente, mas o sentimento é uma coisa assim, nunca mais eu vou sentir isso na vida, eu só senti ali naquele momento. Então é uma coisa que te faz, não, isso realmente funciona. E aí teve a função do suicídio, aquela coisa toda, e que, pronto, foi tão fácil, sabe, era só precisava deitar um pouquinho pra resolver tudo isso. E aí, claro, hoje eu ainda tenho a cicatriz e tal. E aí eu fico pensando, às vezes as pessoas, o que é isso? E aí eu cheguei a dar uma vergonha, sabe? Antes eu não sentia vergonha. Eu isso não mostrava, mas também não me envergonhava. Mas hoje em dia me envergonha bastante. Me sinto louca, me sinto pequena. Superação. É, mas as pessoas não vão entender, né? Então eu prefiro nem contar. O problema delas. Não é teu. É, mas eu tenho essa coisa com julgamentos. Embora eu esteja sempre procurando rótulos, eu lembro sempre de te dizendo isso, estás querendo rótulo. Embora eu esteja sempre procurando rótulos, eu tenho uma dificuldade com julgamentos, né? Eu sempre, vão falar, vão fazer, não agradei. Ninguém vai agradar a todos, né? Não adianta. É, eu tenho consciência Até disso, o cara mas mais famoso na hora do de mundo. agir, Até o cara mais famoso do mundo, como diz a Patrícia Cândido, é o top. Há muitos anos ele é o top, não sei quanto, top 10, top 5, que é Jesus Cristo, não agradou todo mundo. Mesmo que a gente não fale de religião, falando de personalidades mesmo. É o mais famoso do mundo, não adianta. não Né? adianta, é verdade. E ele não agradou a todo mundo. Não agrada? Então, Também vai, né? Não tem como. então Porque tá. se todo mundo gostasse da mesma coisa, não tinha graça alguma, né? Então, buenas, vamos fazer a tua fórmula e depois eu quero, é muito importante, ontem eu até disse para as meninas, é muito importante o feedback, depois que eu vou gravar explicando a tua fórmula, eu quero que tu assista, eu quero que tu me diga o que tu achou do que eu falei e eu quero que depois que tu toma floral por algum tempo, eu quero que tu me dê um retorno, mesmo que seja dizer, que eu sei que não é no teu caso, porque eu sei que tu percebe as melhoras, mas, Laurinha, esse não tá funcionando. Às vezes eu não consigo perceber, não. Então vem. Às vezes lá no fim do vídeo é que eu vou me dar de conta, sabe? Mas é que eu já tô tão acostumada, é que nem a história aquela que tu falou num dos vídeos, já tá tão acostumada a não perceber que aí quando. É verdade. Sim. Não, por isso que eu às vezes te lembro, Carol, lembra aquela Carol que chegou pra mim há anos atrás? Nem sei que ano foi, na verdade foi 2016? Não, acho que foi 2013. 13? Sim. Foi mesmo. Foi 12 ou 13. Eu acho que foi final de 2012, na realidade. Nossa, como passa o tempo, como faz tempo isso. Foi mesmo. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tinha até esquecido que tava gravando. Isso que a gente esquece, deixa eu só interromper aqui.